Olá, pessoal. Voltamos com a nossa semana 2, né? Que a gente tá, na verdade, eu falei até para vocês que a semana 1 e 2 eram bem complementares, né? Então, por isso eu decidi dar essas 2 semanas juntas, né? A semana 2, gente, vai falar especificamente do conceito de ondas eletromagnéticas, tá? O que são essas ondas eletromagnéticas? Quais são as ondas que tem no nosso dia a dia? É bem interessante essa parte, tá bom? Então, é bem complementar à primeira parte, a semana 1, tá bom? É o mesmo esquema, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre alguns conceitos. Tem um material na apostila. Esse material também que eu utilizo, os slides, eu vou colocar lá na nossa sala de aula, tá? Então, vocês podem também pesquisar esses slides ou material da apostila para fazer as atividades, tá? Trouxe algumas prontas também para já adiantar um pouquinho para vocês, ok, gente? Qualquer dúvida é só me procurar, ok? Vamos lá, então, ó. Vamos para a nossa apresentação aqui. Olha só, gente. Então, a gente está na semana 2, né, o volume 1, na nossa semana 2, que vai falar sobre o conceito de ondas eletromagnéticas. Quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, a gente sempre vai falar disso aqui, ó. Isso aqui é chamado de espectro eletromagnético, tá? Então, é isso tudo aqui, é o nosso espectro eletromagnético. O que é um espectro, né? Uma coisa assim de fantasma, alguma coisa do tipo? Não. Espectro, gente, quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma grande variedade de coisas, tá? Então, seria uma reta, seria isso aqui, ó, uma reta com grande variedade de coisas. Essas coisas, no caso aqui, são as ondas, que são chamadas de ondas eletromagnéticas. De onde que vêm essas ondas eletromagnéticas? Essas ondas eletromagnéticas, gente, elas são criadas por dois conceitos que vocês vão estudar mais para frente. É o conceito de campo elétrico e campo magnético. O campo magnético é fácil perceber. O campo magnético é quando você coloca um ímã perto de um outro ímã, ou quando você coloca um ímã perto de alguma coisa de metal. Esse ímã não puxa esse objeto, e aquilo ali é um campo magnético, tá? Um campo elétrico seria mais ou menos o mesmo conceito com carga elétrica, tá? Isso vocês vão estudar mais para frente, ok? Então, as ondas eletromagnéticas que são formadas, né, nesse conceito de campo elétrico com campo magnético, elas estão ao nosso redor, tá certo? Existe uma parte específica dessas ondas eletromagnéticas que a gente consegue ver. Essa parte específica é chamada de luz visível, tá? Essa partezinha aqui, ó, chamada de luz visível. Como assim luz visível? É a luz que a gente tem, tá, gente? É a luz do sol, é a luz das lâmpadas, é a luz que a gente consegue ver, tá? Então, a luz que chega até a gente é uma onda eletromagnética. Ah, por que essa luz, ela tem esse monte de cores, né? Isso aqui também é um conceito que mais para frente vocês vão ver. Essa luz, que é a luz do sol, a luz da lâmpada, ela é chamada de luz branca, né? Essa luz branca, gente, ela é como se fosse uma mistura de todas as cores, tá? Por isso que, por exemplo, quando tá chovendo e abre um sol depois, aparece um arco-íris. Um arco-íris é exatamente essas cores que estão aqui, ó. Exatamente nessa ordem, tá? Por quê? Porque essa luz branca, que seria a luz do sol, que vai bater ali nas gotículas de água, dessa chuva, né? Tem que ter uma água ali. Justamente essa luz branca, ela vai se decompor, ela vai se abrir em todas as cores, tá? Que a gente tem a composição da luz, beleza? Então, gravem essa informação. A luz branca, ela é uma mistura de todas as cores. A luz, gente, que vai estar aqui no finalzinho, é a luz vermelha, tá? E a luz que vai estar aqui no finalzinho de baixo aqui, ó, é a luz violeta, tá bom? Então, por que a gente tem uma coisa chamada infravermelho e uma coisa chamada ultravioleta? Justamente por conta disso, né? O infravermelho é a faixa de ondas que vem depois da luz vermelha. E o ultravioleta é a faixa de ondas que vem abaixo do violeta, tá? Então, o infravermelho acima do vermelho
e o ultravioleta abaixo da luz violeta, ok? Vamos entender um pouquinho essas ondas aqui, gente. Essa luz aqui, essa luz, né? Não é luz, é uma onda, tá? Essa onda infravermelha, na faixa do infravermelho, a gente não consegue ver, tá? Mas é fácil de perceber essa onda. Todas essas ondas aqui a gente não consegue ver, a gente só consegue ver a luz visível. Mas o infravermelho, ele é a onda denominada onda de calor. Ou seja, todo corpo que está vivo vai irradiar na faixa do infravermelho. É aquele calorzinho que a gente sente quando a gente chega perto de outra pessoa. Quando a gente chega perto de um cachorro, de um gato, né? A gente sente que tem alguma coisa que está irradiando calor ali. Aquilo ali é um infravermelho. É muito utilizado essa radiação para quê? Para detectar, né, movimentos, por exemplo, câmeras que detectam infravermelho, óculos que detectam infravermelho. Então, no escuro, quando a gente não está vendo a pessoa, a gente pode detectar o calor que ela está irradiando. Então, o tempo todo está irradiando calor através do infravermelho do nosso corpo, porque a gente está vivo, né? A partir do momento que não estiver mais vivo, não está mais irradiando essa onda eletromagnética, tá certo? Aqui, gente, deixa eu ver se esse daqui tá mostrando direitinho. Aqui, ó, esse aqui, cuidado com esse aqui, porque ele tá ao contrário, tá? Não sei se vocês vão perceber aí, ó. Olha o que tá acontecendo aqui. Aqui a onda vai ficando cada vez mais larga, tá vendo? Então, quer dizer o quê? Que o comprimento de onda dela tá aumentando. Aqui ela vai ficando cada vez menor, ó. Tá? Então, quer dizer que o comprimento de onda dela tá diminuindo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Aí aqui tá o contrário, ó. Aqui tá a parte larga e aqui tá a parte menor. Por que eu coloquei esse aqui também? Porque ali tá faltando esse aqui, ó, que são as microondas. Ela vem logo depois do infravermelho, tá? As microondas são as ondas que tem naquele aparelho da sua casa que chama microondas, né? Para que serve o microondas? Para aquecer o alimento, certo? Então, lá naquele aparelhinho chamado de microondas da sua casa, vai sair uma radiação, uma onda eletromagnética, que a gente pode chamar de radiação ou irradiação, tá? E vai aquecer as moléculas de água do seu alimento, tá certo? Fazendo com que o seu alimento seja aquecido, tá bom? Muita gente fala, principalmente o pessoal mais antigo, né, que não gosta de usar o micro-ondas porque muita química em cima, muita radiação, isso faz mal, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Guarda essa informação que a gente vai ver. Existem sim ondas eletromagnéticas que podem fazer mal, tá? E a gente vai ver como que isso vai acontecer. Mas eu já adianto para vocês que as microondas não fazem esse papel, tá? Depois das microondas, tem as ondas de rádio. O que são as ondas de rádio? Ó, vamos voltar aqui, ó. As ondas de rádio, né, gente, não é aquela onda que sai quando você liga o rádio, não. Aquela onda que sai quando você liga o rádio é a onda sonora, é o som que está sendo produzido ali. As ondas de rádio também podem ser chamadas de ondas de transmissão de dados, que é o que, gente? É a onda que a gente utiliza para falar no celular, para chegar a internet no computador, para chegar a internet no celular, para chegar o programa na sua televisão, tá? Para chegar o som, para chegar a informação que foi produzida lá na rádio. Então, a informação foi produzida numa determinada rádio. Essa informação foi para o satélite. Esse satélite lá em cima vai devolver essa informação até chegar no seu aparelho de rádio. Então, antigamente não existia televisão, não existia internet, não existia nada. Então, essas ondas receberam o nome de ondas de rádio, tá? Mas hoje em dia a gente pode chamar de ondas de transmissão de dados, que fica melhor para a gente poder identificar, ok? Aí, vamos gravar a mesma informação. O que nossa mãe fala? Principalmente antigamente, né, quando surgiu o celular. Vai ficar falando no celular o dia inteiro, isso faz mal, não sei o quê, radiação, isso vai acabar te enlouquecendo e tal. Grave essa informação que também vai ser importante daqui a pouquinho, tá bom? Vamos passar para a parte de cá, para a parte à esquerda da luz visível.
A gente tem o ultravioleta. Esse ultravioleta vem de onde, gente? Ele vem do sol, né? Vocês podem ver que, por exemplo, né? O que significa aquele UV? Fator de proteção 50, né? Aí tem lá UV. O que significa? Ultravioleta. Então, esse ultravioleta é a radiação que vem do sol, tá? É a energia, é a onda eletromagnética que o sol produz. Essa onda eletromagnética que o Sol produz, se você ficar exposto a ela por muito tempo, né? Todo dia você toma sol sem protetor solar, né? Determinados horários. Essa onda eletromagnética ela é capaz de sensibilizar suas células. Como assim, sensibilizar as células? Porque, olha só o que vai acontecendo aqui. O comprimento de onda dessas ondas vai ficando cada vez menor. Então, essas ondas do lado de cá, elas são capazes de entrar nas células, tá certo? Claro que a onda ultravioleta, ela não é tão forte, então ela não penetra muito fundo nas células. Ela geralmente fica na pele. Então, se você tomar muito sol durante várias horas, sem protetor solar, durante várias vezes, durante vários anos, você pode ter um câncer de pele, que é justamente o processo que aconteceu ali durante anos do ultravioleta sensibilizando as células da sua pele. Como eu falei, ele não é uma onda eletromagnética com muita energia. Então, não vai penetrar além da pele, vai ficar só ali na pele. Por isso, quando a gente tem essa questão do sol, é o do câncer de pele, não outro tipo de câncer, tá certo? Por que o câncer, gente, não outra doença? Porque o câncer, ele é uma doença que acontece com a mutação das células, tá? Então, essa radiação, ela provoca essa mutação nas células. Por isso, geralmente, quando ocorre algum processo de recebimento de ondas eletromagnéticas, de radiação, é o câncer que é a doença desenvolvida, tá? Após essa onda que é chamada de ultravioleta, tem as ondas que são chamadas de raio-x. Raio-x, todo mundo já fez o raio-x na vida, né? Você vai lá, você tá quebrou a perna, quebrou um dedo da mão, quebrou um dedinho do pé. Você vai lá e vai fazer um raio-x para ver como que tá aquela fratura, né? Esse raio-x, gente, ele é uma radiação também bem potente, né? Por quê? O que o raio-x faz, né? Vamos supor que aqui, ó, é o seu osso, tá? Então, aqui é o seu osso, ó. Beleza? Que é o osso da sua perna. Aí, o raio-x, ele vem, aqui tá a sua pele, aqui tá a camada de gordura que tem entre a sua pele e o osso, tem músculo, tem um monte de troço aqui. O raio-x, ele é capaz de entrar pela sua pele, chegar até o osso, certo? Quando ele chega no osso, ele bate lá no osso e volta. E aí ele grava lá naquela chapa a imagem do seu osso, ok? Então, o raio-x também é uma radiação forte. É uma radiação que penetra bem mais profundo do que o ultravioleta. Ah, então quer dizer que se eu fizer raio-x eu vou ter câncer? Não, né, gente? Por quê? Você tem que ter aquela exposição ali durante muito tempo para que isso aconteça. Os técnicos que trabalham com raio-x, eles têm que ter toda uma proteção justamente para não ficar exposto a essa radiação o tempo todo, porque senão aí pode ter algum problema, tá certo? Então, presta atenção nessa questão do raio-x. É claro que se você fizer um raio-x uma vez ou outra que você precisa, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, esse raio aqui que é o perigoso, gente, são os raios gama, tá? O que são os raios gama? O raio gama é aquela radiação que acontece quando a gente tem uma explosão nuclear, tá? Um vazamento nuclear, quando tem alguma coisa envolvendo usina nuclear. O que é isso? Usina nuclear, vazamento nuclear? É uma forma de produção de energia que utiliza o núcleo do átomo, né? Lá na química vocês já estudaram um átomo. Então, eu pego o núcleo daquele átomo, ele tem muita energia, e a gente consegue tirar essa energia do núcleo desse átomo, produzindo o que a gente chama de
energia atômica, tá? Então, isso não é tão comum no Brasil. No Brasil, tem algumas usinas nucleares, que é lá em Angra, né? Mas não tem em outros locais. Agora, fora do Brasil, é muito comum. Principalmente onde, gente? No Japão, que é onde acontecem os maiores acidentes, né? O mais recente que aconteceu foi aquele de Fukushima, que aí depois, né, do terremoto, acabou acontecendo, a usina foi atingida e acabou acontecendo um vazamento, tá certo? Um bem famoso é o de Chernobyl, né, lá em 1986. Foi o ano até que eu nasci, 1986. Aconteceu esse vazamento, ou seja, vai fazer 35 anos esse ano, né, que aconteceu esse vazamento lá em Chernobyl. E até hoje, gente, depois vocês tiverem curiosidade, tá? Até hoje não pode ninguém morar lá, né? Geralmente a vegetação não cresce direito, porque lá ainda tem muita radiação exposta. Quando você vai num local desses, hoje em dia até consegue ter algumas passeios turísticos lá, mas tudo bem rápido, supervisionado, tudo. O Fantástico chegou aí lá algumas vezes. Então, quando você chega num local desses, que tem essas radiações gama, você não vê nada, você não está vendo a radiação ali. Mas você pode sentir os efeitos dela, tá? Existe um aparelhinho que vai detectar essa radiação, tá certo? E quando esse aparelhinho detecta essa radiação, geralmente, dependendo da quantidade de radiação ali do local, tem que ir embora, porque senão essa radiação ela pode provocar danos bem graves, né? Nesses processos de radiação que acontece a radiação nuclear, são casos assim extremos. Por exemplo, lá os descendentes de Chernobyl, né, as pessoas que sobreviveram, elas tiveram vários cânceres, tiveram várias doenças relacionadas a essa radiação, tá certo? Então, a gente tem esses raios gama que são muito energéticos, são muito fortes, muito poderosos, só que a gente não vê, a gente só vai sentir o efeito, tá? Quem trabalha numa usina nuclear tem todo um processo para se proteger dessas radiações, tá bom? Então, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Quanto menor for o comprimento de onda, mais fácil vai entrar na nossa pele, tá? E pode atingir regiões mais profundas no nosso corpo, como os raios gama, ok? Então, vamos voltar na informação que eu tinha falado para vocês guardarem. As micro-ondas, vamos voltar aqui nesse desenho, ó. As micro-ondas e as ondas de rádio, que tem a ver com o celular, elas estão desse lado aqui, que é perigoso, ó. Elas estão do lado de cá, onde eu tenho o menor comprimento de onda? Não. Elas estão do lado de cá, ó, onde a gente tem o maior comprimento de onda. Então, essas ondas, elas têm alguma possibilidade de produzir mutação nas nossas células? Não, porque elas não conseguem penetrar na nossa pele. Então, elas não vão produzir mutação nas nossas células. Pode comer a comida do micro-ondas à vontade, pode esquentar, fazer tudo no micro-ondas, pode utilizar o celular à vontade, que não tem problema nenhum em relação a essa questão da radiação recebida. Por quê? Porque elas estão do lado contrário da radiação prejudicial, tá certo? A radiação prejudicial começa lá no ultravioleta, ó. Então, do ultravioleta para baixo. A micro-onda e o raio-x, as micro-ondas e as ondas de rádio, elas estão do outro lado, gente. Elas não vão produzir mutações nas nossas células. Ok, gente? Então, basicamente é isso, tá? É só para vocês saberem o que são essas ondas eletromagnéticas. Aí, os exercícios dessa semana 2 estão na página 70 do PET, tá? E eu fiz para vocês o número 3 e o número 4. Vocês vão fazer o 1, o 2 e o 5. É o mesmo esquema, gente. Eu preciso que vocês copiem o 3 e o 4 também, tá? Então, vamos ver o que está dizendo o número 3. Assinale entre as alternativas seguintes aquela em que há exclusivamente ondas de natureza eletromagnética.
tá? Então, não pode ter nada relacionado ao som, porque o som não é onda eletromagnética. Então, olha só, a gente já pode excluir a letra B, porque aqui tem um ultrassom. Ah, esse ultrassom é igual aquele ultrassom que a gente faz quando quer ver lá a bexiga, o rim, quer ver um neném que está na barriga? Sim, tá? Nesse caso, quando a gente faz esse ultrassom, é uma onda sonora que a gente não consegue ouvir também, tá? Que está abaixo dessa frequência que a gente tem essa sensibilidade e consegue também verificar, consegue penetrar na nossa pele, tá? Mas não tem poder de causar mutação nas células, como as ondas eletromagnéticas, ok? Então, tudo que tiver som, a gente vai excluir, ó. Esse aqui tem som também. O infrassom também é uma outra classificação do som. E esse sonar, o que é o sonar, gente? O sonar, geralmente, é um aparelhinho que tem em barcos. Então, tá aqui o barco, tá no oceano, né? Tá aqui. E aí vai sair um som desse aparelhinho e vai até no fundo do mar. E aí, geralmente, quando bate aqui no fundo do mar, ele volta, tá? Ou se tiver um obstáculo aqui, sei lá, vamos supor que tem um navio naufragado aqui. Ele vai bater nesse navio naufragado e vai voltar. Quando ele volta, ele mostra exatamente o que ele viu. Se é o fundo do mar, se é uma coisa que esteja naufragada aqui, algum objeto, tá? Então, o sonar, ele funciona com ondas sonoras. Então, a gente tem que excluir a letra D também. Então, qual que é a única opção que só tem ondas eletromagnéticas? A letra A, que é o raio X, o raio gama e o ultravioleta. Todas as três são ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A. E o número 4, gente, tem um pequeno erro no número 4, tá? Ele pede, sobre as ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa incorreta, né? Então, ele quer a alternativa incorreta. Só que, na verdade, tem duas incorretas aqui, tá? Eu vou começar com as corretas. Vou começar com a letra C, tá? As ondas eletromagnéticas são produzidas pela oscilação dos campos elétrico e magnético. Eu falei isso para vocês no começo, né? Então, a onda eletromagnética ela é produzida por um campo elétrico e um campo magnético. Letra C é verdade. Letra D. Ondas eletromagnéticas não são capazes de carregar matéria, somente energia. Todas as ondas, né, gente, não são capazes de carregar matéria, somente energia. Então, a letra D também é verdadeira, ok? Letra E. Podem existir ondas eletromagnéticas de polarização vertical, horizontal e circular? Essa letra E é verdadeira também. O que é a polarização, gente? Presta atenção aqui. A polarização acontece quando uma onda, vamos supor aqui que eu tenho uma onda, e ela está se propagando em todas essas direções aqui, tá? Aí essa onda vai passar por um aparelhinho chamado polarizador, que é esse aqui, tá? E quando ela passar por esse polarizador, ela vai sair do lado de cá, ó, se propagando em apenas uma direção. É para isso que serve a polarização. Ah, como é que acontece essa polarização no nosso ambiente? É um caso que a gente utiliza muito é a questão da lente antirreflexo. Quando a gente faz um óculos, né, e geralmente a gente não coloca a lente antirreflexo, o que acontece? O que você está vendo, principalmente à noite, é bem confuso isso, quando você está vendo, quando você olha para frente, você também consegue enxergar alguns reflexos. E isso prejudica a visão da pessoa. Então, quando é uma lente antirreflexo, é uma lente polarizada, em que a luz vai passar em uma direção só. Então, a pessoa não vai ver mais o reflexo das coisas do lado de fora. Ela simplesmente vai ver o que está na frente dela. É o que acontece também, por exemplo, numa vitrine. Né? Vamos supor uma vitrine de loja e aquela loja quer que você vê o que está lá dentro e não o que está sendo refletido pelo espelho lá, pelo vidro, né, da loja. Então, às vezes, uma solução é colocar um filme ali que vai polarizar aquela luz, tá? Para que a luz que chegue ali, né,
passe por uma direção só, e a pessoa não veja o reflexo do que está na frente da vitrine, tá bom? E não atrapalhe, por exemplo, a pessoa ver o que está sendo vendido ali, ok? Então, gente, presta atenção aqui. Para a onda ser polarizada, ela tem que ser uma onda transversal, tá? Por quê? Porque ela tem que se propagar nas várias direções. Então, ela tem que ser uma onda transversal, tá? A onda eletromagnética é uma onda transversal, né? Então, olha o que está falando aqui na letra A. As ondas eletromagnéticas não podem ser polarizadas? Está errado isso. As ondas eletromagnéticas podem ser polarizadas. Então, não tem aquele não, tá? Elas podem ser polarizadas. Então, a letra A estaria incorreta. E a letra B? As ondas eletromagnéticas são longitudinais? Também não. Elas são transversais. Acabei de falar isso na letra A. Então, na verdade, a letra A e a letra B são incorretas, tá? Não tem problema esses erros, não. A gente vai fazendo sempre e eu vou mostrando para vocês se tiver alguma coisa errada, tá? Não precisa preocupar com isso, não. Ok? Então, essa semana 2 termina aqui. Vocês vão fazer os que ficaram faltando, né? O 1, o 2 e o 5. Não se esqueçam de copiar o 3 e o 4, tá? Porque eu preciso disso completo. Vou postar para vocês o espaço, né? Para vocês postarem as atividades, tá? E aviso vocês no grupo quando a gente for ver a semana 3 e a semana 4, tá? Que vai ser na próxima semana. Tá certo, gente? Se tiver alguma dúvida de tudo isso que eu expliquei, pode me mandar as dúvidas, não tem problema nenhum, tá? O objetivo é sempre fazer com que vocês aprendam, tá bom? Não precisa preocupar. Qualquer dúvida, por mais boba que vocês acham que seja, pode me mandar, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.